vivo. Silmar César Miller, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, começando a semana, Silmar. O que temos aí para commodities, economia, dólar, bolsas? Como é que anda o mundo da economia de modo geral? Olha, Otávio, apesar da piora da situação lá no Oriente Médio, o petróleo, por exemplo, que deveria estar refletindo isso o mercado de petróleo refletindo isso com apreensão, na verdade está apresentando um comportamento até na contramão dessa expectativa. O preço do petróleo caindo agora nesse final de manhã, 0,7%, o petróleo tipo Brent, que é negociado na Bolsa de Londres e reflete o mercado internacional, atualmente, nesse momento, agora 90 dólares e 30 centavos o barril. Subiu bastante semana passada, mas deu uma recuada agora nesse início. Está dando uma recuada nesse início de semana, aparentemente em função das iniciativas do governo americano de tentar dar uma segurada no desenvolvimento da crise, permitir a saída de refugiados lá da faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos está pensando em ir visitar Israel, visitar o Oriente Médio, lá fazer uma viagem depois da visita do seu secretário de Estado. Isso deu uma acalmada no ânimo dos mercados com a possibilidade de alguma trégua. Muita gente não acredita nisso no curto prazo, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa que pode levar a algum tipo de conclusão diferente da que vem acontecendo até o momento. Então, o petróleo vem refletindo isso positivamente, com a queda nesse momento. Mercado financeiro também mais calmo, o dólar caindo aqui no Brasil, menos 0,4%, R$ 5,07 a cotação da moeda americana nesse momento. E o mercado de ações subindo. Índice Bovespa na B3 com alta de 0,6%. Mercado de commodities agrícolas dividido entre altas e baixas. Soja está subindo na Bolsa de Chicago nesse momento, 0,4%. Trigo também, 0,2%. Milho na contramão cai um pouco, 0,3%. Arroz também, 0,2%. Pouca oscilação, portanto, como se vê. Na Bolsa de Nova York, suco de laranja e cacau sobem, tem sido recorrente esse comportamento. Existe deficiência de oferta global desses dois produtos. Suco subindo 0,3%, cacau disparando 2,5% neste momento. Na contramão, o algodão cai 1,7%, café arábica também 1,6%, o açúcar também perde um pouco, subiu na semana passada, está tendo um pequeno desconto agora de 0,6%. E o boi gordo no mercado futuro da B3, pelo menos o contrato mais próximo aqui, uma pequena queda de 0,1% nesse momento está vindo. Então esse é o retrato do mercado por enquanto. Vamos ver o desdobramento disso, até porque tem coisa acontecendo no Oriente Médio que pode mudar o perfil do mercado a qualquer momento. É verdade, você citou bem aí, as coisas se complicaram como havíamos previsto no final de semana, inclusive com a entrada de ação por parte do Hezbollah, que é o grupo terrorista que fica protegido pelo Líbano e que fica na outra divisa com o Estado de Israel. E a Síria ameaçou, o Irã também ameaçou. Estão falando aí de uma possível abertura da fronteira do Egito para a saída de vários refugiados, mas não está confirmado isso ainda. De qualquer forma, seguem as notícias contraditórias, né? Israel diz que libera água de tanto em tanto tempo, a faixa de Gaza diz que não recebe, existem prisioneiros lá que são reféns, a embaixada dos Estados Unidos disse que o Hamas vai soltar os reféns israelenses, o Hamas não confirma isso e, pasmem, né? A representação da ONU lá na faixa de Gaza foi roubada nesse fim de semana. A ONU realmente... Aí o Brasil pode entrar com uma proposta de cessar fogo, se bem que não sei se as partes vão aceitar, né? O que você acha? Cada situação, até o Egito, por exemplo, ou seja, o pessoal teria que sair pelo Egito, né? Que é a saída que tem ao sul lá da faixa de Gaza. O Egito, o governo egípcio, muito preocupado com a infiltração de terroristas do Hamas nos grupos que vão ser escoados por lá, de palestinos, por exemplo. Então, está muito resistente a essa abertura de fronteira e isso está complicando bastante a saída, inclusive, dos estrangeiros, como é o caso dos brasileiros, americanos e outros que estão lá também na faixa de Gaza. Então, a situação, nesse sentido, ainda não se resolveu. Existe uma pequena expectativa de que o governo americano, depois de um novo contato nessa segunda-feira, consiga permitir a liberação gradual de cidadãos não palestinos, mas até agora, o que se sabe, não tem ainda uma abertura efetiva para que isso aconteça. Então, muita expectativa por enquanto,
em relação a isso e também em relação a conversações e a possível viagem do presidente americano a Israel para tentar encontrar algum tipo de saída para o conflito. Por enquanto, só pontos de interrogação, tá vendo? Você citou bem essa questão da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, que é um ponto nevrálgico ali, um ponto sensível, onde o Egito controla a ferro e fogo essa região por conta de grupos terroristas que atuam nessa região e que são contra o governo egípcio. Daí o temor de que também terroristas do Hamas possam vir a engrossar esses grupos rebeldes na saída da faixa de Gaza. Bom, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Vamos para o nosso negócio aqui. Vendas externas ao agronegócio, mais de 13 bilhões de dólares em setembro deste ano. Continua, hein? Subindo. Novamente um bom resultado. Os produtos do agronegócio puxando as exportações brasileiras como um todo. Significa 48% de toda a exportação brasileira foi o que foi embarcado pelo agronegócio brasileiro agora no mês de agosto, segundo dados divulgados, agora no mês de setembro, conforme dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, 13 bilhões 710 milhões de dólares. Alguns produtos puxaram esse comportamento. Soja e milho por conta de volume maior, a safra foi recorde esse ano, então os volumes disponíveis de exportação são bem maiores. O preço não tem ajudado, senão o resultado poderia ter sido até melhor, mas pelo menos o volume nós temos aí para embarcar e isso faz diferença em termos de faturamento também. E em termos de preço, destaque para o açúcar, né? O açúcar realmente foi o grande destaque desses primeiros 9 meses do ano, por conta de volume e preço. O preço está ótimo para o açúcar no mercado internacional, por conta de queda na produção dos nossos concorrentes, como é o caso da Índia e da Tailândia. Então, isso vem favorecendo bastante a exportação brasileira também em termos de preço. Então, esses três produtos foram que lideraram esse comportamento aqui nesses primeiros 9 meses. Acumulado é um recorde de 126,2 bilhões de dólares, isso é praticamente 50% de toda a exportação brasileira, né, no acumulado, 49,9% para ser mais exato. E também no acumulado se faz a mesma conta aqui, soja e milho liderando, açúcar também. Agora, o que se faz muito é expectativa com relação a como é que vai fechar o ano ali. Nós tivemos um recorde agora, recentemente, no ano passado, de 160 bilhões de dólares de exportações do agro. A expectativa é que isso seja superado. O que se faz de projeção nesse momento aponta para 170 bilhões, talvez até um pouco mais do que isso, de exportações especificamente do agronegócio, o que deve garantir um saldo muito bom da balança comercial brasileira, mesmo com desempenho não positivo de outros setores da nossa economia. Então está aí uma expectativa de um novo recorde também, saldo da nossa balança comercial trazida pelo agronegócio, está vindo. Bom, muito bom. As exportações de café que tiveram uma redução aí em setembro, né? Tanto em volume quanto em receita, mas isso já era previsto, né? Não necessariamente, está vendo? Porque a produção é maior esse ano. A produção é maior, havia até uma possibilidade de que pudesse haver pelo menos um volume maior. O preço a gente sabe, o café arábica está com um preço muito ruim, caiu muito no mercado internacional, mas o Brasil tem um volume maior de produção esse ano, a colheita está sendo encerrada agora, poderia haver um desempenho melhor, pelo menos em termos de volume. O problema é que com esse preço baixo, para o produtor não está vendendo. Então está havendo pouco fluxo de produção nova de café, para quem tem que vender, para quem tem que exportar, e isso tem limitado também a questão do volume. Isso no caso do café arábica, que tem produção maior. No caso do café robusta, que é o nosso conilon aqui, a situação é oposta. Nós temos uma produção menor, quebrou a safra desse ano, por conta de clima desfavorável lá no Espírito Santo, praticamente, que é o principal estado produtor, mas o preço está ótimo no mercado internacional, justamente por causa da quebra da safra brasileira e também no Vietnã e na Indonésia, também com produções menores esse ano. Então, a situação em termos de preço para o Robusta, para o Conilon, está muito boa esse ano e isso tem contrabalançado um pouco a queda da produção e dos preços do café arábica nas nossas exportações. Então, o desempenho, por enquanto, não deslanchou, né? Ao contrário do que poderia acontecer se fosse numa situação normal, se não tivesse uma certa retenção de oferta também por parte dos produtores por conta do preço baixo do café arábica, particularmente em Minas Gerais. O pessoal está muito reticente em vender. Então, isso está afetando a exportação brasileira também em volume nesse início de temporada. O ano comercial do café começou em julho,
vai até junho do ano que vem, do café brasileiro. Portanto, ainda tem muita água que vai rolar, mas, por enquanto, realmente, o preço do arábica não está ajudando e isso está claramente refletido nesse desempenho das nossas exportações, Tavinho. É. E o café tem essa vantagem, né? Você pode vender parceladamente, aos poucos, dependendo do preço ou da sua necessidade de fazer caixa, né? E esse aprendizado, as pessoas, ou esse modo de operação, as pessoas já fazem baseadas em muitas histórias, até do passado, né? Eu te contei uma de que, às vezes, as pessoas vendem precipitadamente porque precisam do dinheiro e alguém fica lá com o seu café. Quando falta no estoque, esse faz dinheiro, né? Esse faz dinheiro. São histórias aí do passado que ensinam a vida. E vem cá, nossa inflação aí, saiu um novo número e ele está dentro da previsão do Banco Central, né? Porque esse novo número aí de 4, quanto é que é? Enfim, 4,75 é o teto máximo daquilo que o Banco Central ordena, coloca entre 1,80 e pouco, não é isso? Chegando numa média aí de 3,5%. Está dentro da previsão do Banco Central, segundo os economistas que eu ouvi. Eu quero a sua opinião agora. Por enquanto, ainda não, Terrinho. Ainda não? Está vendo? O Boletim Focus do Banco Central divulgado hoje, houve toda segunda-feira especialistas do mercado financeiro para saber o que o mercado está pensando em termos de inflação. Por enquanto, o pessoal continua lá com uma perspectiva de que a inflação feche o ano em 4,75%. Pontos percentuais. Ficou um pouco abaixo do que era previsto na semana passada, contrariamente a uma expectativa que havia, até de que houvesse uma elevação por conta de eventuais reflexos da questão da guerra lá no Oriente Médio, né? Tudo isso gera uma expectativa inflacionária via petróleo, né? Como o petróleo está bem comportado por enquanto, o pessoal até reduziu um pouco a expectativa da inflação para esse ano, de 4,86% para 4,75%. Então, está havendo até uma perspectiva otimista. Com relação ao crescimento do PIB, se manteve aqui a perspectiva de 2,9%. O pessoal do mercado financeiro está um pouco reticente ainda, não está embarcando na perspectiva do governo, que fala em 3,2%, 3,3%. Então, por enquanto aqui, o pessoal ouvido pelo Banco Central mantém a expectativa de 2,9% em termos de crescimento da economia, do PIB. E para a taxa Selic, não houve alterações, o pessoal continua acreditando que o ano vai terminar em 11,75%, a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, realmente, não houve muita mudança aqui na percepção do mercado, ao contrário do que eu, pelo menos, imaginava que houvesse alguma mudança por conta dessa questão da guerra lá no Oriente Médio. Por enquanto, o pessoal com o pé atrás não tem um desfecho ainda, então não está havendo muita mudança em termos de expectativa de alterações no mercado financeiro. O que chama atenção e de forma positiva no Boletim Focus dessa semana é uma nova melhora aqui na previsão da balança comercial, no saldo da balança comercial. A expectativa agora é de 73 bilhões e 700 milhões de dólares, melhor dizendo, acima do que era previsto uma semana atrás. O pessoal está ficando otimista por causa do desempenho dos produtos do agronegócio nas exportações. Então, isso já reflete esses dados que a gente comentou agora há pouco, da tendência de exportações para esse ano. Significa mais exportações, também mais saldo. Exportação menos importação. Até porque o setor do agronegócio importa pouco. Estamos falando aqui em 15, 17 bilhões de dólares para uma exportação que deve fechar o ano aqui em perto de 170 bilhões. Então, é um setor altamente superavitário e isso contribui bastante para manter o caixa alto aqui no Brasil em dólares, que é o que realmente faz diferença também. É por isso que todo mundo esperneia quando alguém quer meter a mão e roubar um pouquinho do dinheiro das exportações do agronegócio, né? É por isso. E com razão, né? Ele faz a diferença, a grande diferença, e sempre num crescente. Esses dados que você trouxe aí, do otimismo do Boletim Focus em relação à previsão do superávit da balança comercial, é exclusivamente devido ao agronegócio. Outros setores não acompanham isso. E vamos aguardar o que acontece, né? Porque, como você bem disse, tirando o primeiro momento lá, que foi no sábado retrasado, não passado, quando o Hamas invadiu Israel, o preço do petróleo deu uma balançada, mas não pegou carona na guerra, não, que continua lá seguindo seu ritmo, a não ser dependendo da gravidade e de novas acentuações, é que nós podemos ter aí o petróleo fazendo a diferença também. Ok? O temor é o Irã entrar nesse conflito, ele que apoia o Hezbollah, por exemplo, lá no norte de Israel, ou seja, Israel está tendo duas frentes de batalha agora.
Então, isso realmente preocupa. Uma eventual entrada mais formal do Irã no negócio, o Irã que é um grande exportador de petróleo, isso pode mudar efetivamente a questão do preço do combustível, Tavinho. Por enquanto, isso não aconteceu. Eu conversando com algumas pessoas no final de semana, as pessoas apostando que o Irã não entra nessa barca. Vamos ver. Assim como a China não entrou na barca da Rússia. Então, vamos ver o que acontecerá. Boa semana para você, amigo, e até amanhã. Igualmente, Tavinho. Até amanhã. Obrigado. Até mais.